Quem eram os samaritanos? Quando Samaria, capital do Reino do Norte, Israel, foi conquistada pelos assírios, no ano 722 a.C., a sua população foi espalhada pelo Império Assírio. Os assírios dispersavam os povos que conquistavam, espalhando-os pelas províncias do Império. Eles deixavam algumas pessoas na cidade conquistada para manter alguma estabilidade, alguma estrutura social, e levavam para aquele local cativos de outras nações, de outros lugares, miscigenando assim a sociedade e dificultando que se unissem de novo contra os assírios, mantendo assim o domínio da região. É por isso que os habitantes de Samaria se tornaram um misto de gente. E com isso eles não se relacionavam bem com os judeus. Inclusive, é bom lembrar que eles trabalharam contra a reconstrução do Templo de Jerusalém quando os judeus retornaram da Babilônia. Em segundo lugar, os samaritanos praticavam um tipo de religião como se fosse um judaísmo diferenciado. Eles construíram, inclusive, o seu próprio templo no Monte Gerizim, que foi depois destruído por um governante judeu, João Hircano, no ano 128 a.C. Nos dias de Jesus, havia uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos. Mesmo porque, em terceiro lugar, os judeus se consideravam superiores. Os judeus se consideravam uma raça pura, não uma mistura. Assim, os samaritanos eram inferiores. E, na verdade, os judeus mantinham um certo nível superior em termos racial, social, religioso, econômico, organização social. E, além disso, os judeus seguiam melhor as prescrições do Antigo Testamento. O quarto ponto é que os judeus evitavam os samaritanos. Quando negociassem com eles, às vezes, eles não tratavam de determinados negócios com os samaritanos, como empréstimos, por exemplo. Os judeus não trocavam favores com os samaritanos, não comiam com eles e não participavam das suas festas. É nesse contexto que o Evangelho de São João relata o encontro de Jesus com os samaritanos. O testemunho que os samaritanos deram da divindade e da missão de Jesus. Lembremos de que Jesus estava no início do seu ministério. Durante o primeiro ano e meio de seu ministério, Jesus permaneceu praticamente na Galileia, porque João Batista e os seus seguidores batizavam no sul, na Judéia. Jesus só passou uma vez pela Judéia. No mais, ele deixou que João Batista pregasse no sul, na Judéia, preparasse o caminho para ele, e Jesus permaneceu mais no norte, na Galileia. Além do mais, começavam a surgir algumas comparações entre os dois ministérios, e Jesus não queria isso. Para evitar assim isso, Jesus dirigiu-se para o norte, para a Galileia. Naquela situação, Jesus, em lugar de seguir o caminho comum, que seria atravessando a Pérea, Jesus seguiu um caminho não convencional. Resolveu atravessar o território de Samaria, dirigindo-se para a Galileia. É por isso que nós vamos encontrar Jesus assentado junto ao poço de Jacó, próximo a Siquém, na região de Samaria. É interessante que o Evangelho diz que era meio-dia. Não havia movimento de pessoas. Havia um grande calor. E uma mulher samaritana que morava em Sicar, a 1,5 km dali, para não chamar a atenção das outras pessoas, principalmente as mulheres que vinham buscar água à tarde, ela veio num horário vazio, ao meio-dia, para buscar água. E ali, aquela mulher samaritana foi surpreendida pela presença de um judeu. A lição dessa semana traça inclusive alguns paralelos entre os encontros de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana. Nicodemos procurou Jesus às escondidas à noite, para não ser visto. A mulher samaritana se dirigiu ao poço ao meio-dia para não ser vista pelas pessoas e encontrou-se com Jesus. Em ambos os casos, Jesus buscou atingir o coração deles. Iniciou sempre falando de coisas naturais,
para poder apresentar depois verdades espirituais. Jesus partiu do conhecido para o desconhecido. Para Nicodemos, repleto de conteúdo doutrinário, Jesus mostrou a necessidade do novo nascimento, falando-lhe que ele necessitava da conversão de seu coração. Já com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, Jesus iniciou o diálogo abordando alguma coisa que despertasse o seu interesse, a sua preocupação: água. Jesus desejava alcançar o coração, a mente daquela mulher. Agora, curiosamente, em lugar de oferecer-se para tirar água para ela, ele sendo um homem, ele fez o contrário. Ele sabia que se ele se ofertasse para retirar água para ela, seria rejeitado porque ele era um judeu. Assim ele fez o oposto. Ele disse a ela: por favor, dá-me um pouco de água, dá-me de beber. A mulher foi surpreendida com aquele pedido do mestre. E nós encontramos agora, no relato do evangelista João, várias etapas do relacionamento, do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Na primeira etapa, a mulher o reconhece como judeu. E assim se refere a ele. Ele estranha o pedido e diz: como você, sendo um homem judeu, pede a minha água a uma mulher samaritana? A resposta de Jesus foi bastante sábia, intrigante. E ele pergunta, ele diz: se você soubesse quem está lhe pedindo, você pediria a ele a água, e ele te daria a água da vida. Jesus partiu do natural para o espiritual. Aquela mulher foi surpreendida com a pergunta de Jesus. Inicialmente, como não percebesse a natureza do tipo de diálogo que Jesus queria travar com ela, ela imaginou que se Jesus oferecesse alguma água literal, especial para ela, ela não precisaria retornar mais ao poço. E assim ficaria livre da incômoda presença com outras pessoas ali. E agora, nesse contexto, nós percebemos uma segunda etapa do diálogo. Ela começa a chamar Jesus de Senhor. A mulher continuava com uma visão comum espiritual, não espiritual. Jesus falava de água espiritual e ela de uma água natural. Mas é curioso que no verso 14 de São João capítulo 4 nós lemos: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher estranhou aquelas palavras de Jesus. Percebeu que estava diante de alguém em comum. E ela diz então: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não preciso mais vir ao poço. E agora o diálogo entre aquela mulher e Jesus entra numa terceira etapa. Surpreendida, chamando-o de Senhor, ela percebe que Jesus, para aprofundar o diálogo, ele começa a conduzi-lo para o terreno espiritual. Porque Jesus agora toca num ponto sensível da vida daquela mulher. Eles estiveram mantendo um diálogo sobre coisas naturais, materiais. Mas agora Jesus diz alguma coisa para ela. Jesus diz: muito bem, você vai e chama o teu marido. Ela não queria confrontar-se com os problemas da sua vida. A solução que Jesus desejava era mais abrangente para ela. Jesus queria que ela reconhecesse sua pecaminosidade, se arrependesse, mudasse de vida. E agora ela, desconcertada, ela diz: mas, Senhor, eu não tenho marido. E no verso 17 e 18, Jesus diz: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quando Jesus revelou que conhecia os segredos da vida dela, dando-lhe um grande motivo para crer nele, surpresa, ela reconhece: eu vejo que tu és um profeta.
Esse foi o próximo passo, a próxima etapa. Ela reconhecer Jesus como um profeta. Primeiro, ele não passava de um judeu. Depois, tornou-se Senhor. E agora, já o considerava um profeta. Só que, curiosamente, naquele momento confrontada com a sua situação espiritual, de novo ela procurou desviar o diálogo da sua verdadeira condição. E agora ela começa a levantar uma discussão. Senhor, escuta, qual é o verdadeiro lugar de adoração? É Jerusalém ou Samaria? O que dizes? Jesus, de modo simples, claro, disse a ela que a verdadeira adoração não estava vinculada a lugar. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. Aí a mulher diz, bom, mestre, eu sei que quando vier o Messias, ele vai nos anunciar todas as coisas. Curiosamente, nos evangelhos nós percebemos que antes do seu julgamento final, salvo para os 12, Jesus evitou proclamar-se como Messias. Mas naquele momento, para aquela mulher, Jesus diz, eu o sou, eu que falo contigo. Jesus se revela àquela mulher como Messias. E agora ela entra numa quarta etapa do seu relacionamento com Jesus, quando ela o chama de o Cristo. Ela se dirige à cidade. Ela vai até o seu marido, até os moradores da cidade e diz a eles o seguinte, vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ela agora o trata como o Cristo. Ela tornou-se uma testemunha de Jesus. A Bíblia diz que eles creram nas palavras daquela mulher porque ela lhe disse, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Assim, eles foram com ela ao encontro com Jesus. Jesus permaneceu com aquelas pessoas 2 dias ali. E agora nós percebemos uma quinta etapa no relacionamento daquela mulher e dos samaritanos com a pessoa de Jesus. Pelo testemunho daquela mulher, eles agora vão a Jesus, o ouvem, e eles dizem no verso 42, diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher chegou ao ápice do seu relacionamento com Jesus. O seu testemunho alcançou os circunstantes. E agora o objetivo de Jesus estava cumprido. O que aprendemos nessa história? Enfim, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, nós aprendemos alguns pontos importantes. Primeiro, Jesus está interessado em todas as pessoas, inclusive aquelas que se sintam solitárias, sozinhas, excluídas. Isso deve nos confortar. Jesus se interessou em salvar aquela mulher samaritana. Segundo ponto, Jesus conhece nossas fraquezas, nossos desafios, nossas necessidades especiais, pessoais. Isso deve encher-nos de esperança. Existe solução para a história da nossa vida. Terceiro ponto é que o conhecimento, o relacionamento com Jesus é sempre um processo progressivo de diálogo, comunhão, estudo, envolvimento, reação, testemunho. Primeiro, Jesus era um judeu, depois tornou-se o Senhor, logo em seguida um profeta, mais adiante o Cristo e finalmente o Salvador. Quarto ponto é que todos nós podemos ser transformados por Jesus, independentemente da nossa situação pessoal, independentemente dos pecados da nossa vida passada. Nós podemos ser tornados novas criaturas num novo relacionamento com Jesus. E o quinto e último ponto é que a fé prática em Jesus nos leva a sermos como verdadeiros seguidores seus, a nascermos como missionários no reino de Deus. Assim como a mulher samaritana conduziu outros a Jesus, você e eu
Devemos contar aos outros aquilo que Jesus fez por nós, conduzi-los a Cristo, para que eles também possam aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Que Deus nos inspire, fortaleça a nossa fé.